Amém? Quantos foram abençoados? Aleluia. Nós tivemos 4 ministrantes diferentes em nosso meio, pessoas de lugares diferentes, com histórias diferentes, e eu vou ser bem sincero para vocês, sabe? Eu louvo a Deus por isso, porque nós temos, assim, um privilégio. Nós temos, às vezes, a mania, né? De, às vezes, segmentar e procurar ouvir só o tipo de pessoa que normalmente fala aquilo que nós queremos ouvir. E eu tenho aprendido algo, às vezes, pessoas que a gente não caminha de tão perto, elas têm algo de muito especial para compartilhar com nós. E eu vou ser sincero para vocês, eu vou mais fundo ainda. Às vezes nós temos pré-conceitos a respeito de pessoas por vários fatores, por histórias, por circunstâncias, por aquilo que nós ouvimos falar. E eu louvo a Deus, queridos, porque foi muito especial. As palavras, elas foram dentro de uma sintonia, o qual eu, a pastora Adriana e todos nós que estamos aqui na igreja local, precisávamos ouvir, porque é bom você ouvir. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque nós temos essa conduta de parar para ouvir, de parar para escutar alguém, de não apenas você ser, né, alguém que está ali falando, se ocupando, fazendo, mas parar para ouvir aquilo que Deus está falando, e Deus falou com nós. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. E agora nós precisamos continuar. E tem uma palavra muito simples que está na minha cabeça desde o ano passado, e é link. É uma palavra que fala sobre algo muito importante. Eu quero compartilhar rapidinho, nós não vamos nos delongar hoje, mas o significado dessa palavra, link, é uma palavra, na verdade, em inglês, que quer dizer elo, vínculo ou ligação. No âmbito da informática, talvez, né, agora, principalmente quando nós estamos aí navegando, nunca foi tão falado, né, esse ano todo a respeito de alguém te passar um link, né? Você abre um link. Essa semana vocês, alguns em específico, receberam um link do culto, aonde você vai lá, você recebe um lembrete a respeito do horário do culto, e você aperta ali, você entra no Instagram. O nosso próprio copo, que nós já estamos preparando para o café, ele tem um QR Code, e através desse QR Code você entra no nosso Instagram, e você tem um link ali que te leva para o Instagram, aonde você vê o que é a igreja, o que nós cremos. Você começa a conhecer mais, mas também nós podemos ter informações, por exemplo, de como foi o culto para você. Então, queridos, o link, ele proporciona algo muito legal, mas além disso, né, ele é uma palavra que pode significar hiperligação, ou seja, uma palavra, texto ou imagem, quando é clicada pelo usuário, o encaminha para outra página na internet que pode conter outros textos ou imagens. Ok. Eu não quero ficar apenas com essa questão e esse significado desse link ou do link-se, que na verdade é a respeito de você se ligar a algo, se ligar a alguém, de você criar uma conexão, de você criar um vínculo, de você criar um relacionamento, na verdade. Mas a palavra que eu acho que mais se encaixa naquilo que nós estamos orando e pensando nesses dias é vínculos. Mesmo nesses dias onde nós tivemos, por vários fatores, às vezes cultos que pararam em vários lugares, igrejas que tiveram por um determinado tempo parar, nós percebemos que havia sim, nos bastidores, né, de algumas igrejas, um medo e um receio de as pessoas se perderem. E eu creio, queridos, que todos passaram por isso, mas, por outro lado, as igrejas, as pessoas, as organizações, enfim, os grupos, as células, os links, que tinham vínculos, ninguém teve medo, porque, na verdade, o relacionamento continua a despeito de qualquer situação, porque o que fica e o que deve ficar é o relacionamento. Amém, queridos? Amém? É interessante. As pessoas, elas passam por estações, mas o que fica é o relacionamento que você tem com Deus. A Bíblia fala um texto muito legal, que ela fala a respeito da forma como nós conduzimos os nossos filhos. Olha que interessante. A Bíblia fala o seguinte: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar,
que mesmo por alguma razão aconteça algo e ele se desvie durante um tempo, aconteça algo que o faça sair do caminho principal por um tempo, mesmo que hajam acontecimentos na vida dele por alguma razão durante um tempo específico, mas ele voltará, ele não perderá aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi feito na vida dele, porque aquilo que foi feito na vida dele tem a ver com esse conceito, tem a ver com um vínculo. Foi criado um vínculo, foi criado uma experiência, foi criado um relacionamento que, por mais que a pessoa passe por situações de dificuldade, o que fica é o relacionamento, e é isso que nós louvamos a Deus. Queridos, nós somos uma igreja de relacionamentos, amém? Que eles vão fluir das mais variadas formas. E nós queremos aprender, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, fala algo muito interessante. Paulo está dando um conselho a Timóteo, porque Timóteo era responsável por uma igreja, e ele era muito novo. E dentro daquilo que acontecia naquela igreja, várias situações que envolviam pessoas, inclusive Paulo dá conselhos bem claros para Timóteo sobre como ele deveria proceder com os mais novos, mas também com os mais velhos. Como que ele deveria proceder com pessoas, com as irmãs, enfim. Paulo começa a trazer ali vários tipos de conselhos para Timóteo, e com que diz respeito àquilo que nós estamos falando, nessa manhã Paulo fala algo muito interessante. Ele fala: olha, Timóteo, você precisa aprender algo, eu vou te dar um conselho. Você precisa aprender a se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, Paulo fala: o teu relacionamento, o teu principal vínculo com Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai te trazer graça e vai te fortalecer. Então, o que nos fortalece é o nosso relacionamento com Deus, amém? Glória a Deus, queridos, por isso. Por isso que nós vamos nos fortalecer. A partir de segunda-feira, aqui às 8 horas, você está convidado. De segunda a sexta, nós vamos orar. Amém? Quantos creem que a oração, ela é um poderoso vínculo que nós temos com Deus? Amém, queridos? A oração é isso. A oração constrói um relacionamento. A oração, ela se trata de um relacionamento. A oração não é apenas eu falar, é eu ouvir. Por muito tempo, queridos, foi criada a ideia de que oração é você chegar diante de Deus e falar, pedir, mas nós temos entendido pela palavra do Senhor, queridos, que oração não se trata apenas daquilo que nós aprendemos segundo uma tradição religiosa, de que você vai orar, e a maioria das pessoas que elas falam, eu não quero orar, ou eu não sei orar, elas falam porque elas não sabem falar aquelas palavras bonitas que a maioria dos crentes falam. Não é assim? A maioria de algumas pessoas nem sabem o que aquelas palavras que alguns crentes falam querem dizer. Não é assim que você já parou para pensar? Né? Olha aquela palavra, que bonita. E você repete aquela palavra. Eu vou falar essa palavra porque... Mas você nem sabe, às vezes, o que quer dizer. Por exemplo, beneplácito. Já ouviram falar essa palavra? Quem já ouviu falar dessa palavra? Beneplácito. Né? É uma palavra, né, que tem um significado, mas alguém fala, mas é tão bonito beneplácito, eu vou falar beneplácito, né? Ou alguém fala assim, não, mas eu não vou orar porque eu não sei falar aquelas palavras tão bonitas, quando na verdade oração é um relacionamento no qual você fala, mas você também ouve Deus. E é dentro desse aspecto, queridos, que eu creio que se cria um link, um vínculo, um elo, uma ligação. E quando Paulo fala para Timóteo, olha, Timóteo, você precisa aprender a se fortificar, se fortalecer na graça que há em Deus, eu quero que você entenda que também você precisa aprender a transmitir, a repassar, a transmitir aquilo que você tem recebido na presença de Deus. Então ele fala o seguinte, olha o que Paulo fala a Timóteo: e o que de mim ouviste, através de muitas testemunhas, transmite também a homens fiéis e idôneos que também sejam capazes para ensinar outros. O que eu mais gosto nessa palavra, queridos, é a palavra transmissão. Hoje, nós estamos sendo muitas vezes limitados nos nossos relacionamentos, por quê? Porque há uma capacidade muito grande de pessoas transmitirem Covid para as outras, não é isso? Não é isso que você ouve falar? Por que você está usando máscara? Por que você tem que ficar limpando as suas mãos a todo momento? Por quê? Porque relacionamentos, porque aglomeração, porque momentos sociais, eles têm, quem sabe, o potencial muito grande de transmitir Covid.
Mas eu quero falar, queridos, sobre um outro aspecto, de uma outra transmissão, que é o Evangelho, que está dentro desse caminho, que está dentro desse link, que nós precisamos aprender a desenvolver, linkar-se com algo que faça um sentido para a sua vida. A maioria das pessoas, elas vivem a vida, mas muitas delas não sabem para onde elas estão indo. Quando você conversa com um casal, por exemplo, que está em crise, em conflito matrimonial, você pergunta para eles, queridos, uma pergunta muito clara: vocês sabem para onde vocês estão indo? Qual é o propósito de família que vocês têm? Eu creio, queridos, que os conflitos, as crises, as dificuldades, a maioria das pessoas, elas passam. Seja, por exemplo, o jovem que fez 18 anos e precisa encontrar uma universidade. Seja o recém-casado, que agora ele precisa ter novas responsabilidades de família. Seja aquele que teve um filho pequeno, né? Ou a mãe que está vendo aquela criança ali tão bonitinha, e ela tem aquela crise de depressão depois do parto, porque ela não sabe o que fazer, enfim. Então os momentos da nossa vida, eles são diferentes para cada um. Eles são momentos que exigem de nós realmente ter fé suficiente para vencer, mesmo com aquela situação. A maioria de nós ora, a maioria de nós coloca em nossas orações para Deus nos livrar de situações assim, não é assim? Quando na verdade a verdadeira oração, a oração que Deus nos ensina, ela traz consigo um pacote de situações que com certeza, queridos, vão trabalhar para nos tornar mais fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus. Se há um propósito de Deus, queridos, é nos fortalecer nessa graça. E por isso, quando nós linkamos, quando nós aprendemos a criar esse vínculo com Deus, nós paramos de colocar a nossa dependência em pessoas. Porque pessoas, inevitavelmente, vão falhar com nós. Muitas vezes sou surpreendido, queridos, e às vezes nós pensamos que nós já aprendemos tudo, e muitas vezes nós sabemos ou pensamos que nós já passamos por todas as situações, quando tem momentos na nossa vida onde pessoas, sim, elas nos decepcionam. Agora eu acredito em algo, queridos, que tem a ver com a minha própria história. Se eu não tivesse sido profundamente decepcionado pelo meu pai, quem sabe eu não tinha me lançado profundamente em Deus. Eu creio que na minha história, isso aconteceu de uma forma muito especial. É interessante o quanto que as pessoas, elas são abaladas por circunstâncias. Houve uma palavra profética nesse culto a respeito de ser abalado. O quanto que as pessoas são abaladas por situações, por circunstâncias, e elas muitas vezes ficam perdidas nesse momento. E o que nós começamos a constatar quando pessoas ficam perdidas em meio a abalos, em meio a tempestades, é que na verdade o link principal delas com Deus, por alguma razão, por alguma circunstância, foi afetado. Às vezes nós temos dificuldade de ouvir Deus de uma forma muito específica e ampla. Nós temos falado muito sobre ter convicções, e as nossas convicções, elas serão provadas à medida, queridos, que vem lutas que nos colocam a pensar aonde realmente estão as nossas bases. Pode ver, em todas as situações que nós passamos esse ano agora, que passou, esse novo ano agora, esse next level que nós estamos nos preparando, tem a ver com situações que nós conseguimos entender, assimilar, e outras ainda, e houve uma palavra liberada também aqui, nesse mês agora do Impulse, a respeito de nós queremos ir para um próximo nível, sem assimilar ou deixar para trás aquilo que não ficou bem resolvido. Por quê? Porque certamente qualquer pessoa, quando ela vai contabilizar aquilo que está bem resolvido, ainda não resolvido na sua vida, certamente vai encontrar situações com as quais tenha que se preocupar. E se você for perceber, queridos, a maioria de nós está vivendo a vida, alguns de nós, preocupando-se com algo que na verdade nós não vamos conseguir resolver de uma forma rápida. Eu creio que existe um plano de ação. Eu creio que em muitos momentos nós precisamos fazer algo no que diz respeito, quem sabe, por exemplo, começamos o ano já pensando em como que as nossas finanças serão nesse ano. Nós certamente seremos os maiores revolucionários dos primeiros dias do ano, não é assim?
Mas passa um tempo, parece que nós começamos a nos acostumar novamente com algumas questões. Nós iniciamos o ano pensando em como que nós vamos emagrecer, em como que nós vamos fazer uma dieta, em como que nós vamos preparar a nossa vida para algo melhor. Mas, queridos, nós vamos nos acomodando, e é importante ter uma palavra profética que me traga novamente aos trilhos, uma palavra de Deus que me traga novamente ao entendimento daquilo que eu não posso deixar de fazer. E eu creio que o nosso chamado é linkar-se. Nós precisamos nos linkar, nós precisamos nos ligar, nós precisamos estar ligados com Deus, nós precisamos ter um vínculo com Ele, de um relacionamento e de uma oração, que quem sabe, queridos, nós precisamos reaprender. A oração não é apenas você falar, oração é você ter uma pessoa que está andando junto com você. Por que eu falo isso? Porque a vida com Deus, queridos, ela não se resume a um devocional de 1 hora. Quantos creem nisso? Amém? Embora é muito importante você ter 1 hora no seu dia para ler a Bíblia, para aplicar princípios da palavra de Deus na sua vida, para assimilar verdades que na correria do seu dia a dia, muitas vezes você deixa de lado. Então, para nós isso é negociável, nós cremos nisso. Mas, queridos, nós não precisamos e nós não podemos limitar a nossa vida com Deus a isso. Nós precisamos ouvir, falar com Deus, sentir a presença dEle nas nossas vidas, o nosso dia todo, amém? Você crê nisso? O dia todo, principalmente nos momentos mais difíceis. Vamos fazer uma pergunta para nós mesmo nessa manhã? Como seria a sua vida naquele momento mais difícil do seu dia? Como seriam as suas reações se você tivesse a perspectiva de que Jesus está ali com você? Como que você responderia ao seu marido? Como você responderia à sua esposa, ao seu filho? O que você falaria para o seu filho naquele momento crítico da semana, aonde novamente você precisa cobrar dele a respeito do quarto dele que ele deixou desarrumado? Como que seria a nossa perspectiva de ação nesses momentos? Vocês já notaram, queridos, que parece que nós vivemos com esse entendimento, e é um falso entendimento, de que nós temos momentos saudáveis, amigáveis na igreja, mas quando nós estamos em momentos mais difíceis da nossa semana, parece que nós nos esquecemos de quem nós somos, da onde nós estamos ligados, com quem nós temos um elo, com quem nós temos um vínculo, e às vezes nós começamos a nos comportar como duas pessoas diferentes. E o link, na verdade, o propósito dele, tem algumas verdades a respeito desse conceito, dessa verdade. Ele cria uma ligação e um elo que não tem mais depois como desassociar. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você foi feito uma nova vida em Cristo Jesus, nova criação. A Bíblia fala, queridos, que Ele está em nós. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? De verdade? Ele está em nós. Amém? Então, se Ele está em nós, a nossa forma de lidar com as situações, ela será totalmente diferente. A nossa forma de olhar as pessoas será totalmente diferente. As lentes que nós vamos usar para medir alguém serão totalmente diferentes. As lentes que nós usaremos para nos enxergar no espelho serão totalmente diferentes. Queridos, isso tudo tem a ver com o que Paulo está falando aqui. Timóteo, você precisa transmitir o quê? O que Timóteo iria transmitir a pessoas idôneas? O que Timóteo iria transmitir a pessoas que precisavam ouvir? O que Timóteo iria formar na vida de pessoas? O que aconteceria através desse link, desse relacionamento? Ele transmitiria o poder do Evangelho. Quantos já receberam o poder do Evangelho nas suas vidas? Amém? Queridos, é maravilhoso o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é transformador. O poder do Evangelho é revolucionário. O poder do Evangelho transforma. Nessa semana, 2 experiências que eu tenho para contar, interessante. Nós estamos num ambiente de culto. O ambiente de culto é uma atmosfera maravilhosa, adoração. É uma atmosfera profética. É uma atmosfera onde as pessoas estão ouvindo Deus, onde é fácil, parece, os irmãos estão ali, eles oram com você, você tem todo esse suporte, mas
Quando você volta à semana sua, você volta às suas antigas lutas, você volta àquelas questões que você precisa enfrentar de frente, você volta ao seu dia a dia. E aí surgem as situações na nossa vida. Pessoas com necessidades, pessoas com problemas. Queridos, às vezes nós nem acordamos e a nossa caixinha lá de mensagem do WhatsApp, ela já está recheada dos mais variados tipos de situações, não é assim? Não é? Quem já notou isso aí? São pedidos de oração, são cobranças, são situações que você percebe, são situações que você tem que resolver, enfim, são várias situações. E como nós podemos reagir com o poder do Evangelho diante das situações? Eu tenho várias caixas de mensagens ou vários WhatsApps no meu WhatsApp, e é interessante porque você começa a perceber todas as necessidades das pessoas, elas começam a colocar ali, pedidos de oração, situações difíceis. E nessa semana, é interessante, acho que foi na segunda-feira, houve um pedido numa das células a respeito de oração para uma criança que estava com um problema muito sério nos seus órgãos, uma situação que já vem há um tempo no fígado, uma situação que já vem de um tempo, mas para piorar agora a mãe e a criança pegaram Covid no hospital. Então você imagina, aquilo que já era ruim se tornou muito pior. Aquilo que já era difícil se tornou totalmente desesperador. Queridos, e se nós entendermos algo, é interessante o quanto que às vezes nós somos tão naturais em alguns momentos e tão espirituais em outros, nós conseguimos viver essa vida como se isso fosse normal, e na verdade não é. A Bíblia fala que nós somos espirituais sempre, amém, queridos? Mas no dia a dia, você precisa depender do poder do Evangelho. Porque as pessoas, elas são crentes no domingo, mas durante a semana elas começam a novamente perder a sua fé. Elas se tornam incrédulas. E eu estou falando que todos nós passamos por isso. Todos nós, inclusive eu. Eu preferia que alguns pedidos de oração viessem agora, nesse momento, queridos. Quem sabe no final do culto, nós sairíamos orando, nós sairíamos profetizando, nós sairíamos declarando, nós sairíamos, crendo e acreditando que pelo fato de estarmos todos juntos aqui como igreja, e realmente existe uma bênção nisso aí, sim, seria muito mais fácil enfrentar demandas desse tipo. Mas é para aqueles momentos de crise que Deus nos chamou para enfrentar com fé e confiança nele, amém, queridos? E eu lembro que eu falei para a Adri, a respeito dessa situação, mas sobre o fato de nós linkarmos. Isso quer dizer o quê? Às vezes você sabe de alguém, você ora por aquela pessoa, mas não existe nada além disso. Mas eu creio que esse link é quando você permite que uma situação, você possa ser uma ponte, um canal sobre a vida de alguém. E eu falei para a Adri, ligue para essa mãe, faça uma oração com ela, porque nós cremos no poder do Evangelho que vai se manifestar para ela agora. Às vezes nós ficamos julgando as pessoas, porque nós falamos, nossa, mas a pessoa está assim, mas é assim mesmo, olha, porque eles não têm maturidade, mas porque eles estão aí aprontando, é por isso, e porque às vezes a gente não permite que o poder do Evangelho alcance eles. Por quê, queridos? Romanos, no capítulo 1, versículo 16, fala que Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu tenho aprendido algo, queridos, nisso tudo. A Ade orou com a criança, com a mãe, e eu creio, pelo que eu vi, que já está tendo uma reação positiva, graças a Deus. Já vai sair do hospital. Então, queridos, estão entendendo uma situação difícil? Porque você imagina, já tem um problema sério, que era de UTI o caso da criança antes, Nasceu com esse problema. Aí pega a Covid no hospital, queridos. Então, quer dizer, você está vendo que tudo está indo de mal a pior, tudo está caindo, tudo está se desprendendo, tudo está sendo abalado, situações assim. Mas se alguém não se levantar e falar, não, nós vamos orar com essa mãe, nós vamos profetizar sobre essa situação, nós vamos crer, nós vamos ministrar o poder do Evangelho, nós vamos permitir que o poder do Evangelho seja essa dinamite que nós vamos lançar e vai causar uma explosão sem precedentes. Queridos, é nesse Evangelho que nós cremos, amém? É para esses dias que nós fomos chamados. É para dias como estes que nós
fomos chamados. Dias onde o poder do Evangelho vai se manifestar. Ontem eu estava conversando com um jovem, queridos, ele estava falando a respeito disso. Ele falou: pastor, é interessante, na pandemia, todos nós estávamos assustados, muitos de nós estávamos, quem sabe, com várias situações de limitação, mas eu aprendi algo. Eu comecei a criar links, vínculos, com pessoas, com amigos, e eles estavam, a maioria deles, inseguros, e depois que está nesse momento agora, final de ano, iniciando o ano, agora nós vamos ter o X-Summer, eu estou com 2, 3 deles firmes, para levá-los para ter uma experiência com Deus, porque eu criei um vínculo nos momentos difíceis, e agora eu creio que o Evangelho vai alcançar a vida deles, na verdade já está alcançando. Isso um adolescente, queridos, que acreditou, que teve fé, para crer que se criar um vínculo, se criar uma necessidade, uma situação na qual eu possa canalizar o poder do Evangelho, o Evangelho vai explodir na vida daquela pessoa. Mas há algo que me chama muito atenção, queridos. O poder do Evangelho está totalmente relacionado à nossa disponibilidade de se conectar com pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Você já notou as conversas de crentes? Ou de alguns crentes, ou alguns de nós, quem sabe? Você já notou? Do que nós crentes falamos mais, depois de um tempo? É interessante, o crente no início da fé dele, ele fala sobre os feitos de Deus, as bênçãos de Deus, não é assim? Já notou depois que os crentes falam depois de um tempo? Eles falam das dificuldades, dos problemas, das circunstâncias. Eles falam da igreja. Já notou essa diferença? Eles falam que algumas situações na igreja não foram tão boas para eles, tão legais. Você já notou a diferença da onde nós saímos, queridos? Você já notou a conversa de pessoas que estão começando a fé, iniciando a fé, o quanto que elas glorificam a Jesus? E você já percebeu que algumas das nossas conversas de crentes, nós parece que não conseguimos mais fazer isso, em algumas situações? Nós começamos a colocar circunstâncias, meios, dificuldades, nós começamos a falar o quão difícil é, nós começamos a falar a respeito daquilo que é barreira, daquilo que é um problema, daquilo que foi decepção. Nós começamos, queridos, a tentar direcionar para o outro lado, quando eu creio, queridos, que na verdade, se o nosso coração estiver linkado com o coração de Deus, se o nosso coração estiver vinculado com o coração de Deus, aquilo que nós falamos será uma prova inegável do relacionamento que ainda está vivo, dentro de mim, de que ainda eu creio em tudo aquilo que eu ouvi e continuo crendo até o fim, no nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, queridos? Eu creio que essa explosão só vai acontecer quando nós começamos a criar links com pessoas que precisam. Quando um crente que está nessa fase, nessa época, de apenas enxergar situações difíceis que não acontecem, de quantas tentativas, quantos erros, quantas desilusões, de que eu ainda não me encontrei, quando nós começamos, queridos, a falar demais disso, parece que vai aumentando ainda mais essa perspectiva, porque tudo aquilo que nós falamos vai se tornando uma verdade. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho tem a ver com confissão, o poder do Evangelho tem a ver com liberação, o poder do Evangelho tem a ver com aquilo que nós falamos, o poder do Evangelho tem a ver com quem nós nos relacionamos. O poder do Evangelho tem a ver com isso, queridos, com quem nós nos relacionamos. Veja bem, eu preciso de 2 pessoas aqui. Vamos lá, 2 pessoas. Quem pode me ajudar aqui? 2 pessoas. 2 irmãos. Rapidinho, irmão, irmã. Tá, Paulo, vem aqui, Juliano. Ou o Rodrigo. Está aqui, Rodrigo já está, né? O Rodrigo sempre está nessa, na expectativa, né, de participar de teatros assim. Pensa, queridos, que o Rodrigo é Jesus. Você já fez papel de Jesus, né, Rodrigo? Rodrigo é Jesus. E o Paulo é uma pessoa que está passando por vários problemas na vida dele, difíceis. Problemas, né? Faz uma cara de situação difícil aí, Paulo. De dívida, faz uma cara de dívida, entendeu? Situação complicada, entendeu? Entregou a chave do carro, né? Faz uma cara de decepção, entendeu? Com tudo aquilo que já aconteceu na tua vida, até na igreja, né? Tudo aquilo que aconteceu. Eu estou no meio dessa situação. A maioria de nós está assim, queridos. Se eu estou bem aqui,
se o meu relacionamento está bem linkado aqui, bem vinculado, entendeu? Eu estou ouvindo Ele falar comigo, eu estou olhando nos olhos dEle, eu estou ouvindo a expressão dEle, eu estou sentindo Ele, eu estou tendo dEle, eu estou, sabe, queridos, eu estou numa aliança com Ele, num vínculo maravilhoso com Ele. Quantos de nós, queridos crentes, falamos que nós temos isso aqui, mas nós não conseguimos passar para cá o que nós estamos vivendo aqui? Nós não conseguimos transmitir para cá o que nós dizemos que nós estamos usufruindo aqui. Nós não conseguimos fortalecer aqui. E nós dizemos que nós estamos ligados aqui. Queridos, o poder do Evangelho consiste em entender que eu preciso me lançar nesse relacionamento aqui, para que eu possa. Levantar esse irmão aqui. Amém. Salvar esse irmão aqui. Se esse irmão aqui, queridos, ele não é convertido, se essa pessoa aqui ela está no pecado, se essa pessoa aqui ela está com problemas, com dificuldades, o fato de eu estar bem ligado aqui vai fazer inevitavelmente, queridos, que eu alcance Ele com o mesmo poder, com a mesma dinamite, sabe, com o mesmo dunamis, eu vou retransmitir aqui. E sabe qual vai ser o maior milagre, queridos? Aquilo que às vezes eu estou colocando apenas para mim, porque o foco sou eu, vai acontecer na vida desse irmão aqui, dessa pessoa aqui. E eu serei tão abençoado. Sabe por quê, queridos? Porque eu entendi que o poder do relacionamento, do vínculo, me faz transmitir aquilo que eu estou recebendo aqui para uma pessoa, que o Evangelho vai chegar e vai ser uma explosão de milagres aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. O cordão de 3 dobras não se rompe, né? O Rodrigo me lembrou que o Rodrigo é o homem da Bíblia, né? Ele faz questão de sempre lembrar, cordão de 3 dobras não se rompe, é isso aí. É isso aí. Estão entendendo, queridos? Porque esse poder que nós, por muito tempo, estamos esperando, mas não está acontecendo mais do jeito que eu esperava, ou que era, do jeito que eu tinha expectativa, está tão difícil isso, eu não creio mais, eu não tenho mais fé. Queridos, comece a entender que aqui vai mudar tudo aqui. Quando você for um canal, quando você for um link, queridos, eu vejo que um link é um vínculo que nos permite repassar experiências extraordinárias, começar experiências extraordinárias. Eu estou terminando com esse texto, João capítulo 4, versículo 3 e 4. Eu amo esse texto porque ele fala o seguinte: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, porque lhe era necessário passar por Samaria. Quem era necessário passar por Samaria? Jesus. Ele foi intencional, ele sabia que tinha uma pessoa lá, ele sabia que tinha um link lá. Qual era o link de Jesus lá? Ele aproveitou de um poço, ele aproveitou de uma situação onde tinham necessidades, ele aproveitou de uma situação onde tinham pessoas que tinham sede, ele mesmo estava com sede, ele se aproveitou daquele momento. E olha o que a Bíblia fala, ele poderia ter ido para qualquer lugar, mas era necessário passar por Samaria. Queridos, você quer ver o poder do Evangelho se manifestar nesses dias? De uma forma que, quem sabe, você está sedento, há tempos você não vê. Comece a direcionar a sua vida, ou vincular a sua vida a pessoas que precisam de milagres e ser uma voz de Deus na vida delas. Amém? Comece a fazer isso. Comece a transformar situações em links. Nessa semana que passou, eu e a Adria abrimos um novo link. Mesmo nesse momento, queridos, na nossa casa. Nós abrimos por quê? Porque nós cremos no poder do Evangelho que se manifesta dessa forma. É claro que cada um tem uma situação, uns moram em apartamento, não importa. Mas, queridos, nós não podemos ser movidos por aquilo que está acontecendo. Nós temos que crer que nós somos chamados para momentos como esse. E mesmo a despeito de toda e qualquer circunstância, eu continuarei sendo aquele que vai ser um vínculo para que o poder do Evangelho se manifeste na vida de pessoas que precisam nesses dias. Quantos? Você crê nisso, querido? Amém? Você crê nisso de verdade? Amém?
Não importa o link, não importa a forma. Queridos, alguns encontraram um link que é fazer algo pelos outros, entregar cesta básica. Outros creem que é entregando pão. Outros creem que é abrindo um formato de um curso, de uma forma onde as pessoas aprendam a ouvir a palavra de Deus e apliquem isso no seu casamento, na educação de filhos. Nós temos ouvido falar sobre vários links, várias formas, vários formatos, queridos, mas algo que nós não podemos deixar de fazer é de sermos pessoas que vão manifestar o principal vínculo que nós temos guardado, se é que esse vínculo realmente está bem resolvido. Por isso, queridos, eu te chamo a isso. Jesus, ele criou um link para falar com a mulher samaritana. Olha que maravilhoso. Por que o link é tão legal? Você abre um link e ele te leva a algo maior que você não conhecia. Às vezes o link é uma palavra. Às vezes um link é só uma figura. Olha que interessante. Jesus, lá no poço, parece que era só Jesus, o poço e a mulher. Mas Jesus estava olhando além daquela situação. Olha que interessante, queridos, o que Deus permite nós sermos usados quando nós temos fé, quando a nossa mentalidade muda, quando nós começamos a olhar para aquilo que Deus quer fazer e não para os problemas. Olha o que acontece. João capítulo 4, versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificava, dizendo: ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitos samaritanos. Os estudiosos do Novo Testamento falam que aqui existe um dos maiores avivamentos do Novo Testamento, um dos maiores, no meio dos samaritanos. Sabe por quê? Porque Jesus criou um link com uma mulher. Porque Jesus criou um link com uma samaritana, impura, incrédula, errada. Errada, queridos, errada. A mulher samaritana era uma mulher errada. Tinha vários fatores que faziam dela uma mulher totalmente errada, improvável. Jesus abriu um link com ela. Jesus iniciou um link com aquela mulher. Tem pessoas que falam: pastor, eu não tenho pessoas com as quais eu possa falar. Queridos, olha para a tua rua. Olha para os seus vizinhos clamando pelo evangelho. Olha para as pessoas que estão necessitadas, precisando, desesperadas por uma palavra de salvação. Para de olhar para a sua própria vida, para os teus problemas, para as suas dificuldades, a pensar que a vida roda em torno da sua vida. Não. Esse dia já passou, Jesus se tornou o centro das nossas vidas, amém? Amém, queridos? Jesus se tornou o centro das nossas vidas. Para de olhar para os problemas da igreja a qual você está, pensando o quanto que tudo é difícil. Para disso, entendeu? Vamos passar para o próximo nível. Passa para o próximo estágio. Vira a chave. Passa para o novo estágio olhando para Jesus e falando: Senhor, eu sei que o Senhor tem algo maior. E não importa, eu não dependo de ninguém para que isso realize. Eu dependo de uma palavra. E eu vou falar, e muitos samaritanos vão crer, porque é isso que essa mulher fez. Ela pegou uma palavra e ela causou a maior explosão no meio dos samaritanos. É isso, queridos, essa é a palavra. Esse é o evangelho que nós temos crido. Eu quero te convidar a acreditar nisso. Nós vamos falar muito sobre links nesses dias. Muitos links se abrirão em vários lugares diferentes. Agora, querido, eu quero que você creia em algo. Se você entende que você foi chamado por um propósito, esse é o lugar que você pode crescer e fazer isso se concretizar de verdade. Eu quero te convidar a ficar em pé, nós vamos orar.